O inferno sempre foi representado de diferentes maneiras. No entanto, seus elementos mais comuns são o fogo, as almas atormentadas e demônios horríveis. Mas, e se eu te dissesse que nada disso é verdade? Pelo menos do ponto de vista bíblico? Porque, na verdade, nada disso está descrito no livro sagrado. De forma semelhante ao que aconteceu com as nossas crenças sobre os anjos hoje em dia, as imagens do inferno são resultado de centenas de anos de arte, teologia e imaginação. Os gregos acreditavam em um mundo pós-vida de punição chamado Tártaro, e artistas e escritores cristãos pegaram emprestado muito de sua complexa estrutura mitológica. As influências incluem o além-mundo sumério, chamado Kur, uma caverna enorme e sombria, assim como o conceito judaico do Sheol, uma escuridão infernal. Nos últimos séculos, poucos cristãos tiveram impacto mais duradouro na paisagem percebida. Do Inferno, de Dante Alighieri e John Milton. Ainda assim, como os artistas ocidentais e os fiéis desenvolveram uma visão cultural mais não bíblica do inferno. Essa ardente vida após a morte se afasta ainda mais do verdadeiro inferno que nos é mostrado nas Sagradas Escrituras. Eu sou El Documentalista e isto é Mitos e Mentiras sobre o Inferno. Obrigado. Muitos crentes acreditam que, quando morremos, somos julgados por Deus e enviados para o céu ou para o inferno. Dessa forma, uma criança cristã provavelmente imagina que as pessoas que morreram estão queimando em um lago de fogo por toda a eternidade. Bem, acontece que Deus não trabalha dessa maneira. De acordo com a Bíblia, Deus retém o julgamento até o dia final. Ninguém está no inferno agora, repito, de acordo com as Escrituras, exceto Satanás e seus demônios. Todos os humanos que viveram, do melhor ao pior, estão simplesmente dormindo, em pausa, esperando o retorno de Cristo e o dia do juízo final. Um dos debates mais polêmicos da história cristã foi sobre o valor das boas obras contra a graça de Deus. O Evangelho ensina que boas obras são necessárias para entrar no céu. O Evangelho diz que Deus decide onde nos colocar, com base em critérios além da nossa compreensão ou controle. Por mais surpreendente que pareça, isso está na Bíblia. Exemplo e Bíblia em mãos, por favor. Efésios 2, 8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso quer dizer que, apesar dos nossos atos na terra, não será dessa maneira que exatamente seremos julgados. Mas sim, Deus com seus dons é quem decidirá. Dessa forma, existe a possibilidade de que um assassino vá para o céu e de que um padre vá para o inferno. Interessante, não é? Outro dos mitos ou falsas crenças é que o inferno é eterno. Esse talvez seja o conceito errado mais difundido sobre o inferno. Os crentes e fanáticos religiosos certamente estarão familiarizados com a frase tormento eterno. No entanto, há um grande contingente de teólogos que acredita que a Bíblia apoia uma doutrina de aniquilação.
O aniquilamento é a crença de que, após um período de tormento, Deus simplesmente apaga a consciência daqueles que não podem ser redimidos. Os aniquilacionistas apontam para apoiar essa posição passagens como Isaías 5, versículo 24. Portanto, assim como a língua do fogo consome o restolho e a chama devora a palha, assim a sua raiz será como podridão e a sua flor se dissipará como pó. Porque rejeitaram a lei de Jeová dos exércitos e abominaram a palavra do Santo de Israel. Isso quer dizer que, caso venhamos a ir para o inferno por causa dos nossos pecados, na verdade seremos aniquilados. De certa forma comparável a ser queimado, até o ponto em que nosso ser se desvaneça como o pó. Em outras palavras, o tormento não será eterno, mas terá um fim. Outro dos grandes mitos é o de que Satanás governa o inferno. Lúcifer foi originalmente conhecido como Satã, um termo que, de acordo com o que estudamos neste canal, significa o adversário. Na própria Bíblia, os poderes de Satã e sua procedência não estão bem definidos. Só muito mais tarde, através de Dante e especialmente de Milton, é que obtemos uma imagem de Satã como um poderoso demônio alado, também conhecido como o Rei do Inferno. Mas não é o que diz a Bíblia, e sim o que dizem esses dois autores. Na Bíblia e em toda a corrente principal da teologia pós-bíblica, entende-se que o inferno é a prisão de Satã, não o seu reino. Deus governa sobre o inferno da mesma forma que governa sobre o céu. No entanto, e eu vou admitir, isso é difícil de conciliar com eventos como a tentação de Satã a Jesus durante seus 40 dias no deserto, onde parece que Satã é o dono deste mundo. Também há momentos no Gênesis que parecem implicar que Deus permite que Satã seja uma espécie de co-governante da terra para seus próprios propósitos misteriosos. Embora esse seja assunto para outro vídeo. Enfim, em última instância, não há uma resolução para essas contradições. Alguns teólogos sugeriram que Satanás, na verdade, é usado por Deus como uma prova ou tentação para ver quem é digno de entrar no céu. Veja o vídeo de Mastema, o castigador de Deus. O inferno quase não está presente na Bíblia. A igreja moderna dá muita ênfase ao inferno, então seria de se esperar que houvesse uma ênfase semelhante na Bíblia. No entanto, a verdade é que o Antigo Testamento não contém nenhuma menção ao inferno. Há algumas referências passageiras a Sheol ou Gehenna, mas esses conceitos têm pouco em comum com o inferno cristão. Na verdade, o inferno é mencionado 23 vezes no Novo Testamento, em comparação com 250 menções ao céu. Alguns estudiosos cristãos acreditam que os missionários comumente usavam o inferno como uma ferramenta de motivação para converter os incrédulos. Enquanto os escritores dos evangelhos não se preocupavam particularmente em espalhar a fé, porque acreditavam que o retorno de Jesus era iminente. Os bebês vão para o inferno? Uma das coisas mais difíceis de conciliar na teologia cristã é o destino dos bebês não batizados. A teologia é bastante clara ao afirmar que o batismo é o único caminho para o céu. Mas espere, um Deus amoroso não abandonaria bebês no inferno? Ou será que sim? Para responder a essa pergunta, os pensadores cristãos desenvolveram a ideia do limbo, um lugar onde os bebês não batizados poderiam escapar do castigo. Mas há um problema: não há evidência do limbo na Bíblia. Mas a ideia foi criada para suavizar a afirmação de Santo Agostinho, de que os bebês não batizados iriam diretamente para o inferno.
Pessoalmente, não acredito que os bebês vão para o inferno. Tenho meus argumentos. Mas, como você já deve imaginar, esse seria um tema para outro vídeo. Vamos continuar. O mito do inferno de Dante. Existem diferentes níveis do inferno para punir diferentes pecadores? Não há absolutamente nenhuma indicação na Bíblia de que existam múltiplos círculos ou zonas do inferno, ou que haja alguma modulação no grau de castigo baseada nos pecados. Na verdade, a Bíblia trata toda a hoste dos condenados da mesma forma que uma massa de pecadores incrédulos que serão lançados no lago de fogo. Ou seja, todos serão tratados da mesma forma como simples pecadores que serão queimados até desaparecer. É provável que Dante tenha sido influenciado pelas mitologias grega e romana, como a história de Tântalo. Depois de tirar a ambrosia dos deuses, Tântalo foi castigado a suportar fome e sede eternas no inferno dos gregos. Tártaro foi colocado diante de um lago de água que recuava toda vez que ele tentava beber, e sob uma árvore frutífera que mantinha seus frutos sempre fora de seu alcance. O purgatório é uma alternativa ao inferno. A doutrina do purgatório estabelece que existe uma zona intermediária como o inferno. Na outra vida, onde os pecados são queimados ou purgados para se preparar para o céu. Enquanto alguns temas bíblicos são ambíguos e abertos à interpretação, o purgatório não é assim. Simplesmente não há nenhuma prova do purgatório na Bíblia. O conceito foi proposto originalmente pelo primitivo teólogo Clemente de Alexandria. Mas foi o Papa Gregório Magno quem, no século V, tornou o purgatório uma parte oficial da doutrina da Igreja. Muitas denominações ainda acreditam no purgatório, mas essa é, em última análise, uma doutrina teológica, mas não bíblica. Deus se alegra com o sofrimento dos pecadores. Se você segue este canal e está inscrito, não irá para o inferno. Falando sério agora, se você segue este canal, já deve saber que Deus mostra muitas faces na Bíblia. Às vezes, Ele está cheio de ira, desejando condenar aqueles que estão à vista e não está disposto a considerar a reconciliação ou o perdão. Mas em outras vezes, Ele é um pai benevolente que quer o melhor para seus filhos e os enche de amor. Então, o que devemos acreditar? Não existe uma resposta fácil para essa pergunta. No entanto, há provas significativas de que Deus definitivamente não se alegra com a condenação dos pecadores. E, na verdade, Ele está ansioso para que voltem ao caminho do bem. Vamos ver um exemplo. Ezequiel 18, 21 a 22. Mas o ímpio, se ele se afastar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer segundo o direito e a justiça, certamente viverá, não morrerá. Todas as transgressões que cometeu não lhe serão lembradas. Por causa da justiça que praticou, viverá. Irão para o inferno. Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Um eterno enigma na apologética cristã é a questão do alcance da misericórdia de Deus. Supõe-se que Deus é eternamente misericordioso. E, no entanto, passagens como a anterior parecem indicar que a maioria da humanidade acabará ardendo em um tormento de fogo. Vamos supor que exista a inerrância bíblica, ou seja, a ideia de que a Bíblia é perfeita e que não contém erros ou falhas. Dessa forma, parece inevitável que a grande maioria das pessoas vá queimar no inferno.
o inferno estará vazio. Semelhante ao mito de que poucas pessoas irão para o inferno, existe a crença de que ninguém irá para o inferno. Universalismo, e ganhou muita força na era moderna. Apesar de ter raízes nos primeiros dias da igreja cristã, o universalismo afirma que após um período de castigo, todos serão eventualmente salvos por Deus. Embora seja um sentimento admirável, simplesmente não é apoiado pela teologia, pela Bíblia. Não menciona o inferno com frequência, mas quando menciona, fica claro que ele foi feito para ser habitado. E não apenas por Lúcifer e seus demônios. Mais preocupante é a ideia de que pessoas boas que não são crentes também vão arder, não importa o quanto sejam boas. Isso significa que há muitas pessoas boas no inferno que simplesmente não ouviram a palavra da Bíblia. Ou seja, pela lógica, qualquer pessoa que tenha nascido antes de Cristo foi para o inferno. Assim como qualquer pessoa que tenha nascido em uma ilha afastada da civilização e que jamais tenha conhecido a palavra de Deus. O inferno é uma terra de tormento massivo. Nenhum teólogo sério discutiria que o inferno é uma experiência agradável. No entanto, alguns rejeitam a ideia de que o inferno seja só uma experiência intensa de dor física, com homens e mulheres queimando e se contorcendo em agonia, independentemente de sua posição sobre a dor física. A maioria dos pensadores cristãos acredita que o verdadeiro tormento do inferno é a separação de Deus. O resultado dessa separação é uma dor espiritual, muito pior do que os tormentos físicos que muitos associam ao inferno. O inferno é uma festa. Muitos filmes e programas de televisão retratam o inferno como uma festa interminável e suja, que mistura elementos da nossa sociedade que consideramos sórdidos com a verdadeira condenação. Claro, o inferno da Bíblia não é uma festa, embora seja descrito de forma breve na Bíblia. Está claro que é um lugar de fogo onde os apetites não são satisfeitos. Também é um lugar de plena consciência e memória, o que torna a dor ainda pior. Até mesmo os demônios estão lá para sofrer também. Bem, eu sou o documentalista e isso foi mitos e mentiras sobre o inferno. Amém.